E aí, pessoal, cá estamos nós de novo para a nossa nona aula do curso de Informática para Concurso Público completo aqui no YouTube, replicado lá dentro do Eu Vou Passar. Agora chegou a vez da gente testar os nossos conhecimentos. Nós vamos ser apresentados a algumas questõezinhas que eu juntei justamente para a gente poder ver se o que a gente aprendeu tá valendo, tá certo? Bom, antes de mais nada, um aviso... O material pode ser conseguido aqui embaixo, ó, no YouTube, está descrito aqui, ou no Eu Vou Passar, você consegue do lado de cá, tá? No PDF, você consegue, eu acho que fica do lado de cá, ou talvez tenham colocado embaixo, não sei. Mas o PDFzinho com as questões é rápido e fácil para vocês conseguirem. Tentem resolver as questões antes de dar play no restante da aula, tá? A aula vai prosseguir, vou responder, explicar cada uma das questões. Tente resolver aí antes da gente começar a responder aqui, tá certo? Para ver se você tá ciente, tá bem, se o assunto tá bem aí, tranquilo. E já sabe, inscreva-se no canal para saber novidades, dê um ok, joinha se gostou da aula, dê um joinha contrário se não gostou da aula. Estou esperando seu comentário, esperando sua participação. Vamos lá, questão de número 1, vamos tirar aqui, questão número 1, vou aparecer aqui um pouquinho abaixo, pronto. Marque a alternativa onde todos os itens listados são hardware. Pessoal, essa aí é tranquila, não tem muito o que fazer, certo? Olha só, um detalhe. Primeiro, eu vou marcar, imagina que eu estou com base no assunto que a gente viu até agora, certo? Então eu vou marcar como se estivesse vendo esse assunto na prova pela primeira vez, essa questão. Driver de vídeo. Será que driver de vídeo é placa de vídeo? Não sei. Vou deixar marcando aqui. Gravador de DVD, gravador de CD. Isso é um equipamento? Sim. Isso é um equipamento. Isso aqui é um hardware, com certeza. Placa-mãe é um hardware? Sim. Placa-mãe é um hardware. Não tenho certeza sobre a letra A, né? Ainda não tenho certeza. Mas vamos lá. Linux. Linux é um hardware? Linux é um programa, um sistema operacional concorrente do Windows. Não é um hardware. Emulador de terminal, por mais estranho que pareça, isso com certeza não é um hardware. Mas se eu ficar em dúvida, eu vou marcar em dúvida. Imagine que eu ficasse em dúvida com Linux também. Imagina. O teclado é hardware, com certeza o teclado é hardware, parte física do computador. Lembre-se, hardware é equipamento, né? Hardware é equipamento. Vamos lá. O mouse é hardware? Sim. Caixa de som é hardware? Sim. BR Office é hardware? Estou em dúvida, não sei. Imagina que você chega numa prova como essa e, poxa, tem dúvida em todas as alternativas. Mas vê só uma coisa aqui. Letra D, monitor é hardware? Sim. CPU é hardware? Sim. Placa de som é hardware? Sim. São 3 equipamentos, 3 coisas físicas. Então, com certeza, a letra D está certa. Mesmo que você fique na dúvida do que é o driver de vídeo, o emulador de terminal e o Linux, que não cabe aqui a gente analisar, a gente vai ver driver de vídeo quando a gente estiver na aula de hardware avançado. Na verdade, a gente vai falar sobre driver, né? Na aula de hardware avançado. Mas a resposta da nossa questão é letra D. Você foi por eliminação, achou uma alternativa em que você tinha certeza que os 3 itens são hardware, certo? Vamos ver se a gente passa para a próxima. Na próxima a gente tem mais... Vamos desligar aqui, passando para a próxima questão. Olha só. Paulo possui R$ 3.500 para comprar um computador para uso pessoal. Ele deseja um computador atual novo. Ao fazer uma pesquisa pela internet, observou nas configurações os seguintes parâmetros. 3,3 GHz, 4 MB, 2 TB, 100 megabits por segundo e 64 bits. Certo? Então vamos ver se a gente consegue... De acordo com as informações acima, qual é a alternativa correta? 2 terabytes é a quantidade de memória RAM. Bom, a gente viu que a quantidade de memória RAM ela gira entre 4 GB e normalmente 16 GB, ou seja, bem menos do que 2 TB. 2 TB é normalmente o tamanho de um HD, portanto a letra A ela está errada, certo? 3,3 GHz é a velocidade do processador. Olha um detalhe bem interessante. Lembra que eu falei? 3,3 GHz não é velocidade. 3,3 GHz é clock. Clock significa frequência, não é velocidade, ok? Não é velocidade. Então eu vou deixar essa alternativa para cá, porque eu lembrei dessa questão, mas lembrei agora, infelizmente, disso, certo?
100 megabits por segundo é a velocidade do chipset. 100 megabits por segundo, na verdade, o chipset não se mede essa velocidade do chipset. Não existe um critério para medir velocidade do chipset em si. Esses 100 megabits por segundo são da placa de rede, mas é da placa de rede com fio, não é a sem fio. A gente vai ver isso no hardware avançado, certo? 4 megabytes é a capacidade do HD? Com certeza não. 4 mega é muito pouco. Hoje, nada. Hoje, o que é que se mede com megabytes? Memória cache, que é uma memória bem pequenininha. Então, com certeza não é essa a resposta. E a letra E fala em 64 bits é a capacidade da memória ROM. Um detalhe importante para você saber, não se mede a capacidade da ROM. Por que não se mede a capacidade da ROM? Porque a memória ROM já vem de fábrica escrita, então eu não preciso saber qual é o tamanho que ela tem. Eu não preciso saber, não interessa para mim qual é a capacidade da ROM, porque ela não vai armazenar nada meu. Ela não vai armazenar nada meu. Ela já traz de fábrica armazenado com ela. Então, isso aqui com certeza não é também a resposta certa. Você faz, poxa, Ju, não tem nenhuma certa. A rigor não. A rigor não. O pior de tudo é que essa questão não foi anulada. Eles marcaram como resposta verdadeira, adivinha, essa aqui. Por isso que eu fiquei rindo agora quando eu lembrei da questão. Infelizmente, a FCC marcou como verdadeira essa daqui. E a questão, pelo que bem me lembro, não foi anulada. Se você lembra dessa questão, se você verificou se essa questão foi ou não foi anulada, por favor, comenta aqui embaixo no YouTube. É bom a gente saber, mas eu não lembro de ter visto essa questão ser anulada, tá? A questão está errada. Para ela estar certa, essa palavra velocidade deveria ser trocada por frequência ou clock e não velocidade, ok? Mas aí, lembre-se de uma coisa, se nenhuma das alternativas parecer melhor, você vai marcar uma dessa, ok? Vai marcar uma dessa de dizer que isso é velocidade do processador, infelizmente. Vamos lá. Próxima questão, uma questão muito bem feita, da Fundação Getúlio Vargas. Na integração de dispositivos de um microcomputador existem as seguintes categorias. Categoria 1, dispositivos que só funcionam na entrada de dados, certo? Categoria 2, dispositivos empregados somente na saída. A gente deduz que é na saída de dados, mas eu não sei por que tem esse trecho aqui, enquanto a categoria. Eu acho que o elaborador pensou numa forma de escrever em que ele iria dizer, enquanto a categoria 3 é sobre isso, isso e isso. Então eu acho que o elaborador escreveu isso, mas esqueceu de apagar, né? Então, categoria 2, só saída. Categoria 1, dispositivos só de entrada. Categoria 3, dispositivos que atuam na entrada ou na saída de dados, dependendo do momento em que são utilizados. Então, estamos aqui procurando dispositivos mistos, tá? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de dispositivos das categorias 1, 2 e 3. Então, o que eu quero é uma alternativa que mostre um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída e um dispositivo de entrada e saída simultaneamente, em sequência. Então, vamos lá. Se a gente começar com de entrada, Blu-ray. Blu-ray é um disco. Blu-ray é um disco, não é um equipamento. Então, eu não posso classificar ele como entrada ou saída. Eu até vou poder classificar na aula de hardware avançado, mas por enquanto não vou fazer isso. Então isso aqui não é dispositivo de entrada, tá? Impressora matricial. Bom, uma impressora com certeza é um dispositivo de saída. Então, tanto que todas as alternativas no item 2, ele fala sobre impressora. A única coisa que ele muda é o tipo, a tecnologia da impressora. A impressora matricial, a impressora laser, a impressora jato e tinta e a impressora térmica. Mas quanto ao segundo item, está tudo certo em todas as alternativas. A gente vai tratar sobre os tipos das impressoras mais adiante também na aula de hardware avançado, ok? Bom, o que é um zip drive? Zip drive era um equipamento de disquete. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, certo? Equipamento de disco. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês. Ele é um dispositivo de entrada e saída? Sim. Qualquer equipamento capaz de gravar informações e ler informações, como é o caso de um equipamento para disquete, como é o caso de um equipamento para ler e gravar CD, ele é sim de entrada e saída, certo?
Na letra B nós temos o scanner, que é só de entrada, ok. Nós temos a impressora laser, que é só de saída, ok. E nós temos o joystick. O joystick é aquele equipamento que o pessoal usa para jogar, né? Hoje em dia é assim. Ele tem uma cruz assim. Ele tem os botões. Certo? E o equipamento é o controle do jogo, né? E o controle do jogo ele é um dispositivo só de entrada, somente de entrada, porque você não recebe respostas pelo controle, você só dá informações pelo controle, certo? O mouse, olha, o que é um mouse óptico, João? O mouse óptico hoje é todo mouse. Na base do mouse, ó, na base do mouse você tem uma luzinha, não sei se vocês estão vendo aqui, certo? Cadê? É porque essa luzinha aqui, ela é azul, aí tá cortando aqui. Um mouse, tá aqui um mouse óptico, ó. Você percebe aqui nesse canto, ele tem uma lente que ele reconhece o movimento do mouse. Antigamente o mouse mecânico, ele usava uma bolinha embaixo dele, uma bolinha que se mexia com o movimento do mouse. Agora o mouse é óptico, todo mouse é óptico hoje, é um mouse que usa laser, na verdade, certo? Então, mouse é um dispositivo de entrada, a gente já viu, mouse é um dispositivo de entrada, a impressora é um dispositivo de saída, então esses dois itens estão certos. O pendrive, bom, aquele pendrive, o equipamento que a gente conhece, que liga na porta USB, certo? O pendrive, a gente pode gravar coisas nele, pode ler coisas dele, então o pendrive, sem sombra de dúvida, é um dispositivo de entrada e saída. É um dispositivo de entrada e saída, ok? Então, a nossa resposta é a letra C. Nos demais aqui, nós temos um DVD RW, um disco de DVD que é regravável, eu já disse que eu vou falar sobre isso, certo? Isso aqui pode ser considerado como entrada e saída, e não somente entrada, como pede a questão. A impressora térmica é saída, e a plotter é um tipo de impressora grande, certo? É só saída. Portanto, a resposta confirmada realmente é a letra C. Se você acertou essa questão, você está bem também, você entendeu que está... E consegue ler as questões mesmo quando não conhece os termos presentes nelas, você já entendeu como a coisa funciona, certo? Vamos dar uma olhada exatamente no que é o zip drive e a plotter, ó. Zip drive é isso aqui, ó. É um equipamento que era usado para ler um disquete especial, um disquete chamado disquete zip, ó. Era um disquete diferente. Parece um disquete normal, mas era um disquete um pouco mais gordinho, né? O zip drive, ele tinha essa característica. Há muito tempo, ele era muito bom na época do disquete, porque ele conseguia armazenar 100 megabytes. 100 megabytes. Ninguém usa mais, porque 100 megabytes é uma besteira, né? Você compra um pendrive, ó. Você compra um pendrive. Um pendrive que você pode plugar em qualquer USB, em qualquer equipamento USB, em qualquer computador que tenha USB. Não precisa comprar nenhum drive como esse, não precisa comprar disquete como esse. Você tem um pendrive e aí o pendrive pluga onde você quer, com capacidades que hoje vão até... Tem pendrive de 64 GB, tem pendrive de 128 GB, tem pendrive grande para você armazenar uma série de coisas. O disquete zip já era, certo? E uma plotter, aqui está uma plotter, uma impressora de grande formato para você imprimir plantas de prédios, para você imprimir cartazes em vinil, uma série de coisas, certo? É isso que é uma plotter. Bom, aproveitando, vamos dar prosseguimento aqui na questão de número 4. Questão de número 4, olha que interessante. Analise a citação a seguir. No ambiente de microinformática, um dispositivo utilizado na configuração de um microcomputador Intel i5 é caracterizado como um que emprega tecnologia SATA e possui capacidade de armazenamento de 500 GB. Veja só, Intel i5 é o processador, certo? Eu não sei nem por que ele citou isso aqui, talvez só para confundir, mas ele quer um equipamento, ó, ele está falando sobre um dispositivo que é caracterizado como que emprega tecnologia SATA. Emprega tecnologia SATA. E que tem capacidade de armazenamento de 500 GB. Pronto. Tecnologia SATA, a gente já sabe o que é SATA. SATA é um barramento usado para discos rígidos e SSD. Para discos de grande capacidade, né? Discos rígidos e SSD. 500 GB
É uma capacidade que você pode encontrar tanto em HDs quanto em SSDs. Mas aí você vê na alternativa, você vai ver o quê? Disco óptico, CD, DVD? Não. Zip drive? Não. Pendrive? Não. Até porque o pendrive, você logo pode até surgir um pendrive de 500 GB. Talvez até já exista um pendrive de 512, 500 GB. Mas ele não usa o barramento SATA. Ele usa o barramento USB, então não seria alternativa. A resposta, portanto, é disco rígido, nossa alternativa, letra D, ok? Não tem muito mistério, é uma questão tranquila, uma questão rapidinha, fácil de identificar. Questão de número 5. Impressoras multifuncionais. Impressoras multifuncionais são largamente utilizadas devido à facilidade de uso e à versatilidade que possuem. Nesse contexto, as impressoras multifuncionais 3 em 1 executam as funções dos seguintes equipamentos. Ora, uma impressora multifuncional, como a gente descreveu na aula de periféricos, é uma impressora que tem um scanner colado em cima. É uma impressora e scanner. Impressora e scanner. Scanner captura imagem, impressora põe a imagem no papel, certo? Então, ela é scanner e impressora, certo? Tem outra alternativa que tenha isso? Não, não tem. Então pronto, a alternativa é a letra D. Acabou, você já respondeu. Mas, João, e por que fotocopiadora? Pessoal, se você tem um scanner que captura imagens, ou seja, fotografa a imagem que você coloca em cima do scanner, e tem uma impressora que põe no papel, você tem uma Xerox, você tem uma fotocopiadora. Isso aqui é o que a gente chama carinhosamente de Xerox, né? Então pronto, a resposta é a letra D. Plotter a gente já viu que é, switch e roteador a gente ainda não viu o que é, mas são equipamentos para redes, não tem nada a ver com as calças aqui, não tem nada a ver com o que está sendo descrito, ok? Prosseguindo agora para a próxima questão. A próxima questão é muito grande, certo? Ela é muito grande mesmo, e eu dividi em 2 slides, ok? Então eu vou ler aqui. Maria estava interessada em comprar um computador. Eu estou ligando para o que Maria queria. Maria achou um computador por R$ 1.349 com a seguinte configuração, certo? Eu não vou ler agora porque é uma técnica que eu uso muito quando eu estou fazendo questão de prova. Na prova você não tem tempo, então você tem que evitar ler. O máximo que você puder, você tem que evitar ler, certo? As alternativas estão aqui. As alternativas estão aqui. A alternativa não, a definição que ele vai pedir. Você lê e vai nas alternativas. Se conseguir responder, beleza, não leu tanto. Se não conseguir, você volta e lê o texto. Eu faço assim, eu acho mais prático assim, certo? Então, eu vou passar logo para o slide onde está o finalzinho, né? Item 1. É uma memória volátil para gravação e leitura que permite o acesso direto a qualquer um dos endereços disponíveis de forma bastante rápida. Bom, a gente aprendeu que memória volátil é toda memória fabricada com chips de memória RAM. Basicamente, a gente aprendeu 3 memórias que usam RAM, que é a memória principal, a memória cache e os registradores. A gente aprendeu esses 3. Memória RAM, memória principal, memória cache e registradores são fabricados na forma de memória RAM, certo? Então, a rigor, a gente poderia ter aqui, eu acho que 3 alternativas, né? O item 1 poderia ser RAM, poderia ser cache, que aqui é cache L3, e poderia ser RAM aqui. Então, poderia ser uma dessas 3 respostas no que for o que é uma memória volátil. Item 2 é um sistema de armazenamento de alta capacidade, que por não ser volátil, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas. Poxa, qualquer coisa que não é volátil, pendrive. Aí tem um bocado, HD, pendrive, e o escambau dá muita coisa, listando. HD, SSD, pendrive, né, são de grande capacidade. Claro que o HD e o SSD são de maior capacidade do que o pendrive. Mas aí a gente poderia, já pode cortar a RAM, porque RAM não rola, certo? Já pode cortar a RAM aqui, aqui a gente já não tinha marcado, né? Placa de rede de 110/100, pode cortar também. Portanto, a gente já cortou as alternativas todas. Ficou sobrando aqui HD, certo? Como segunda alternativa.
E 3 é normalmente o componente mais complexo e frequentemente o mais caro do computador. Não precisa dizer mais nada. O mais complexo, o mais caro é o processador, o cérebro, a CPU. A resposta está aqui. Os itens 1, 2 e 3 definem, respectivamente, o que está na letra A. Memória RAM, HD e processador Intel Core i7. Ok? Questão com muito texto, questão aparentemente complexa, mas tranquila demais para responder. Muito tranquila, ok? E eu não precisei ler quem é Maria e o que Maria queria fazer com o computador. Não precisei, certo? Dava para responder sem a ajuda de Maria, certo? Com a ajuda de Nossa Senhora Maria, nossa mãe, sim, mas sem a ajuda dessa Maria da questão, ok? Olha só, questão número 7. Durante a operação de um computador, caso ocorra a interrupção do fornecimento de energia elétrica e o computador seja desligado, os dados em utilização que serão perdidos estão armazenados. Onde estão armazenados os dados que serão perdidos quando falta energia? No disco rígido e na RAM? Não, porque o disco rígido não é volátil. O que estiver em dispositivos removidos com segurança, leia-se pendrives, dispositivos removidos com segurança. Poxa, se eu conseguir remover um pendrive com segurança lá no Windows, é porque ele já saiu. Se falta energia, tanto faz. E mesmo que ele tivesse conectado ainda, tanto faz. Se falta energia, porque o pendrive, ele não é volátil, certo? No disco rígido, com certeza não. No disco rígido, com certeza não. Não preciso falar mais nada. Na verdade, eu não precisava nem analisar as outras. Perde-se o conteúdo que estiver em qualquer tipo de memória RAM. Seja na cache, na RAM principal, nos registradores. Toda a memória RAM perde conteúdo quando o fornecimento de energia é interrompido. Então, não tem o que fazer. Resposta, letra D, ok? Partindo para a nossa próxima questão, questão de número 8. Cesgran Hill, a impressora é essa é a armadilha. Na verdade, não é armadilha. Essa precisa de um pouco de atenção, porque até eu caí quando estava lendo. Tá? Até eu caí quando estava lendo. Veja só. O erro que você tem que evitar é algo assim. A impressora é um dispositivo. Aí você lê aqui, letra A, de entrada de informações apenas. Aí você corta, né? Aí você vai ler a letra B, já lê a expressão saída de informações. Aí, marca essa como uma resposta. Calma. Eu caí nessa. Eu ia cair nessa. Aqui está escrito que a impressora é de entrada e saída de informações. E não é. A impressora é só de saída. Isso aqui está errado. Se aqui estivesse descrito que é uma impressora multifuncional, que na verdade o termo certo é só multifuncional. Aí sim essa resposta seria letra B, mas não é. Essa questão não é a resposta letra B não. Vamos lá. A impressora é um dispositivo com capacidade, para processar cálculos. Nada a ver. A função da impressora é cuspir tinta no papel. Essa é a função da impressora, certo? Cuspir tinta, cuspir pó no papel. É para isso que a impressora serve. A impressora é um dispositivo com possibilidade de ser acoplado em uma entrada IDE. Lembra do que é IDE? IDE é um barramento para discos. Não tem nada a ver com impressora, barramento para discos. Então, era aquele barramento antigo que também se chamava de ATA paralelo, PATA, que veio antes do SATA e tal. É passado isso, certo? Logo, aí tem uma alternativa que diz assim, deixa eu sair do meio. Com a possibilidade de ser conectada a uma rede por meio da tecnologia wireless ou Wi-Fi, sem dúvida. Há muitas impressoras hoje que já vem com placa de rede Wi-Fi. A impressora já vem com placa de rede. E aí você liga a impressora no meio do seu escritório e ela se conecta com todos os computadores e todos os computadores podem mandar impressão para ela através da rede sem fio. Então a resposta é realmente a letra E. João, tem impressoras que ligam também via cabo? Tem impressoras que conseguem fazer a conexão na rede direto via cabo. Então muitas impressoras não precisam mais se conectar diretamente a um PC. Elas não precisam se conectar diretamente a um computador. Elas podem se conectar na rede
e todos os computadores vão poder fazer uso desta impressora, ok? Vamos lá. Questão de número 9. Questão número 9 faz o seguinte, ó, em relação à instalação de dispositivos periféricos de microcomputadores que utilizam a tecnologia USB, um dos cuidados que deve ser tomado é: que dispositivos seriam esses? Dispositivos periféricos que são conectados por meio da USB. Qualquer um. Estou falando de pendrive, estou falando de impressora, estou falando de scanner, estou falando deixa eu ver, o que mais? Estou falando dessa própria tablet que eu uso aqui. E só agora que eu percebi que eu saí da tela, ó. Desculpa. Estou falando de qualquer dispositivo que possa ser conectado. Teclado, né? Qualquer dispositivo hoje externo pode ser ligado pelo USB. Então, com relação a esses equipamentos, que tipo de preocupação eu tenho que ter? Letra A. Não colocar o conector na posição invertida, pois poderá danificar permanentemente os circuitos. Você não consegue colocar na posição invertida. Não é uma preocupação que você tem que ter, porque se você enfia contrário, ela não entra, ela não encaixa. Você tem que colocar na posição correta. Só sendo muito grosso mesmo, sendo muito bruto, para você conseguir enfiar o conector USB ao contrário. Então isso aqui não é uma preocupação. Esquece, não é uma preocupação que você tem que ter. A letra B diz: não conectar dispositivos com a energia presente, pois a tecnologia USB não permite essa ação. Opa, alguém lembra do hot swap? Que significa que você pode plugar equipamentos USB e desplugar equipamentos USB sem precisar desligar o computador. Portanto, a letra B não é uma preocupação. E a letra C também não é uma preocupação, porque está falando em não desconectar, certo? Não desconectar dispositivos com energia presente. Então, a característica hot swap do USB faz com que a letra B e a letra C não sejam preocupantes. Você não tem que se preocupar, não tem que tomar cuidado com isso, certo? Letra D. Verificar se o dispositivo possui código de homologação da Microsoft. Lascou. Agora eu vou comprar um pendrive numa dessas lojas chinesas aí, no caso lá no Rio de Janeiro, na Uruguaiana, ou em São Paulo, na Santa Ifigênia. Eu vou comprar um pendrive, uma impressora, e eu tenho que ter um certificado da Microsoft dizendo que este dispositivo pode ser instalado no Windows. Em primeiro lugar, a questão nem fala de Windows. Ela fala em ligar em computador. Com certeza não. Então esquece, não tem esse problema não, certo? Só pode ser, aí você vai assim, poxa, só pode ser a letra E, né? É óbvio que só pode ser a letra E. E é a letra E. Verificar se o dispositivo requer que se forneçam os arquivos de instalação. Olha só. Pendrives normalmente não precisam, teclados e mouses também não precisam. Agora, quando você compra, por exemplo, uma impressora, é necessário, quando você pluga a impressora, ela é reconhecida, é aquilo que a gente chama de plug and play, né? O USB tem essa característica, plug and play. Mas o plug and play só faz uma coisa, ele só reconhece o equipamento, ele não instala o equipamento. Então, o plug and play, ele não instala a impressora. O plug and play, ele reconhece a impressora e só isso, certo? Quem é que instala a impressora? Quem instala a impressora é o programa que vem junto com a impressora. Normalmente, esse programa é fornecido em CD, junto com a impressora, ou este programa é baixado da internet. No caso do Windows 7 e Windows 8, eles baixam da internet esse programa já automaticamente para poder entender a impressora. Então, esses arquivos de instalação, esse programa que faz a impressora ser entendida, ele é chamado de driver. Cuidado com isso, é driver com R. Na primeira aula, eu prometo, na primeira aula de hardware avançado, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar a sua orelha para explicar a diferença entre drive e driver, certo? Logo depois dessas questões aqui, essa é a nossa primeira aula de questões, não deu para terminar todas as 20 agora, a gente vai responder as outras questões na próxima aula, e depois da próxima aula, essa é a aula número 9, a gente vai fazer as questões na aula número 10, depois de fazer as questões da aula número 10, a gente vai para a aula número 11, é onde a gente começa hardware avançado. Eu vou lembrar você o que é driver e o que é drive, ok? Só para lembrar, tá? Bom, a gente com isso, a resposta, portanto, né? Nossa letra E.
A gente com isso finaliza a nossa aula de hoje, a primeira aula de questões do assunto hardware básico, certo? Espero que as questões tenham sido bem explicadas. Aqui embaixo você diz, João, foi muito rápido, foi diferente de como você estava fazendo. Se você achou que foi rápido, me avisa aqui, porque eu vou corrigir isso, eu vou melhorar isso nas próximas aulas, tanto na próxima aula de questões, quanto nos próximos assuntos que virão, tá? Então, eu estou contando com você para melhorar, estou contando com você para dizer como é que eu devo fazer, tá? Não esquece, se gostou dessa aula, clica aqui. Aqui você vai ter inscreva-se para saber sempre se uma nova aula foi postada, para se inscrever aqui no canal do YouTube. Se gostou da aula também, clica no legalzinho para dizer gostei, curti. Se não gostou, clica lá, né? E fica de olho que novas aulas virão. Na próxima sexta-feira, novas aulas estarão aqui, tá? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.